Feliz ano novo, meus amigos nostálgicos, porque hoje, além de ser ano novo, olha só, vamos falar de coisa antiga, mas com um toque de carinho muito especial daqueles que curtiram os grandes filmes dos anos 80. E eu tô falando sim de Cobra Kai, terceira temporada. E cara, se preparem, porque lágrimas vão correr. Bora! Meus amigos, eu assisti a terceira temporada de Cobra Kai e, cara, começar 2021 assim é um ótimo presságio. E eu tô aqui justamente para falar dessa série maravilhosa que emocionou desde a sua primeira temporada e nessa terceira tá trazendo elementos assim que são fantásticos, 100% nostálgicos, e eu vou contar tudo sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes de eu começar a falar tudo aqui para vocês, bora dar uma ajuda pra gente e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, dá um clique no like, ative aí as notificações e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, porque cara, Cobra Kai tá mandando muito bem e eu aposto que você vai ficar tão emocionado quanto eu fiquei ao assistir essa maravilhosa terceira temporada. Bora! Cobra Kai, galera, é uma série que é oriunda do YouTube Originals, uma daquelas séries que você, assim como Netflix e outras plataformas, assina e o YouTube tem esse serviço. Já há muito tempo, inclusive é uma série que começou assim, um tanto quanto desacreditada e tal, porque o orçamento era baixo, mas o que eles provaram com a nostalgia que ele já vem apresentando desde lá da primeira temporada e agora no ápice dessa terceira, é um algo assim extraordinário e eu quero muito contar isso tudo aqui pra vocês. E ó, se você não gosta de spoiler, já fique avisado que o que eu vou dizer aqui praticamente vai estragar a sua experiência. Agora, se você não se importa nem um pouquinho com spoilers, fique ligado, porque tem muito papo aí pela frente. A terceira temporada traz de volta todos os personagens que marcaram presença desde o início e, claro, a gente já tem o ápice aqui porque no final da segunda temporada teve aquela grande confusão lá do Robbie contra o Miguel, que acabou resultando no acidente do Miguel, que ele praticamente bateu as botas num acidente desse, que ele tá caindo e caiu em cima de costas, em cima de um dos corrimões da escola dele e ficou hospitalizado. E o Robbie, que é filho do Johnny Lawrence, ficou foragido porque a polícia agora está no encalço dele depois desses eventos. E o Miguel, hospitalizado, foi justamente o motivo de vergonha e de desgraça para o Johnny, que acreditou que tudo que ele já havia fazendo com os jovens lá na Cobra Kai estaria dando certo. E para variar, ele teve a mão do mal, mais uma vez, do John Kreese, que estragou totalmente os seus planos. E não que o Miguel tenha se acidentado por conta disso, mas todos os eventos que sucederam a partir daí foram praticamente um caminho para que os problemas fossem crescendo. O William Zabka, que faz o Johnny Lawrence, ele ficou muito abalado com esse problema e prometeu fazer de tudo para poder ajudar o Miguel, que ficou hospitalizado aí por tanto tempo. Para isso, ele teve que baixar a guarda, literalmente, e procurar mais uma vez o Sid Weinberg, que seria o seu padrasto. O Sid, que é interpretado pelo Ed Asner, já de cara já tirou um sarro com a cara dele. Quer dizer que a sua escolinha não deu certo? Agora você está voltando aqui para poder pedir um dinheirinho para o seu pai? Porque na temporada anterior ele pagou, né? Ele conseguiu pagar tudo que ele devia para o pai dele, com empréstimos que ele vinha fazendo para poder se sustentar e tudo mais. E ele acabou pagando o pai e deu uma de durão. Disse que não precisava do dinheiro dele e dessa vez ele teve que baixar a guarda e pedir mais uma vez. E depois de tantos esforços, o Miguel voltou a acordar. Aliás, ele volta a acordar até porque o Johnny aparece e conversa com ele. De uma certa forma, a voz do Johnny foi algo que inspirou e fez com que ele voltasse ao mundo dos vivos, né? O cara já estava em coma, ficou um tempo em coma, e agora ele volta.
E o legal, cara, é que a relação dele com o Johnny fica uma coisa meio estreita, porque o Johnny, ele é todo brutão, ele é um cara que me irrita muito. O Johnny, ele não sabe manter a linha em um determinado período, e sempre que tem a oportunidade de fazer a coisa certa, ele faz a coisa errada. Ele tem um dedo podre para fazer coisa errada. Toda vez ele não consegue segurar a situação e faz uma besteira. Mas com o Miguel, ele se sentiu muito responsável por ele, e claro, ele é responsável pelo garoto, e o garoto se inspira muito nele, e ele fez de tudo, né? Inclusive, esse empréstimo foi para angariar fundos para que o Miguel pudesse fazer uma cirurgia, para justamente poder ter os movimentos da perna mais uma vez. Ele fez a cirurgia, mas claro, o efeito não foi imediato. E então, o Johnny, de uma certa forma, se paternaliza, como assim dizer, se coloca como um pai na vida do Miguel e começa a motivá-lo de todas as formas. Essa é uma cena muito bacana, que eles vão num show do Twisted Sister, bacana a referência oitentista, né? E o Miguel não estava com os movimentos das pernas, e ele tá aqui, os dois estão fazendo selfie, aquela coisa para dar uma inspirada e tudo mais. E uma das coisas que o Johnny forçou muito, você tem que voltar a mexer as suas pernas. E ele não conseguia de jeito nenhum. E o Miguel, não tem como. E aí no show lá do Twisted Sister, o Miguel tá lá curtindo. Aí de repente o Johnny fala assim, olha pro seu pé. E ele tava batendo o pé assim, no ritmo do I Wanna Rock, que foi muito legal a gente ver. Na hora que começou a bater o rock pesado mesmo, o Miguel se inspirou e os movimentos do pé dele pelo menos vão começar a voltar. E a gente começa a entender também um pouco de alguns arcos que não tinham sido muito esclarecidos nas outras temporadas. O da Tori, por exemplo. A gente tem a Tori como uma garota problema, revoltada, teve lá um tempo de caso com o Miguel. Ficou com raiva porque o Miguel ainda tinha um affair pela filha do Larusso, e ainda assim ela tinha esperanças de voltar com o Miguel, mas como isso não aconteceu, gerou esse problemão todo de ciúmes e tal, e claro, deu ruim, né? Só que aqui a gente começa a conhecer um pouco do lado do porquê da Tori ser tão revoltada assim. A Tori, ela tem uma mãe doente e um irmão. Ela praticamente cuida dos dois. E ela tem 2 empregos para poder sustentar a casa. E detalhe, tem um cara no condomínio que ela mora, que ela aluga, que ele é um safado e ele fica assediando a menina, dizendo se ela não tem o dinheiro do aluguel, então ela pode pagar de uma outra forma, meio que sendo bem canalha, bem escroto, para ver se consegue alguma vantagem com a garota, né? E claro, não consegue. E a gente começa a ver também como que as histórias vão aproximando as pessoas. O Johnny e o Daniel Larusso, eles começam a se aproximar porque eles têm um objetivo em comum. O Robbie, o Daniel treinou o Robbie e o Robbie é filho do Johnny. Então eles precisavam encontrá-lo. O Robbie pegou inclusive um carro da concessionária do Larusso e fugiu. E nessa fuga, ele, enfim, os carros da Larusso têm uma espécie de GPS que fica avisando onde é que o carro tá, e eles foram atrás, só que não conseguiram. Então, por meio de pistas, inclusive uma das pistas que deu muita força para eles foi a mãe do Robbie, ex-esposa do Johnny, que estava internada, que inclusive quem tá pagando a clínica para a mulher é o Daniel. Aliás, o Daniel, ele ajuda todo mundo nessa série. E ali ela dá pistas de onde possivelmente o Robbie está. E eles, claro, vão atrás para ver o que acontece. E quando eles acham, claro, não tem o que fazer, eles entregam o Robbie para a polícia e ele vai para um reformatório, como se fosse uma FEBEM, né? E lá ele sofre, cara. Ele sofre porque tem uns caras que não vão com a cara dele, obviamente, isso já era de se esperar. Ele apanha, ele é humilhado, ele sofre pra caramba e ele começa a criar uma casca dura, mais do que ele já tinha antes de ter acontecido tudo isso daí. E, claro, né? O karatê começou a ser mal visto na cidade e, de uma certa forma, eles precisavam fazer com que isso voltasse a ter a sua grande importância. E nesse meio tempo, o Johnny, como ele já não estava mais como o líder da Cobra Kai, ele se sentiu compelido a criar o seu próprio dojo. E é engraçado essa cena que ele começa a caçar um monte de lugares, ele não tem dinheiro para pagar. Então ele vai acabar numa praça pública
e ali ele começa a treinar alguns alunos que antigamente eram deles, né? E aos poucos as coisas começam a acontecer. Só que o John Kreese, fica sabendo e já começa a botar pilha nos planos do Johnny para a coisa ficar mais tensa ainda, né? E para piorar, tudo que aconteceu do acidente na escola foi motivo suficiente para que uma vereadora da cidade fizesse o corte, exatamente, que encerrasse com os torneios de karatê. E para isso, o Johnny, o Chris e o LaRusso se juntaram, entre aspas, né, para defender seus dojos e fazer com que a vereadora se sensibilizasse. Só que nesse período, o Johnny já havia conseguido recuperar os movimentos, inspirado, né, o Miguel, a recuperar os movimentos das pernas. E nesse momento, ele e a filha do LaRusso, os dois, fazem um discurso aí no plenário e conseguem comover todos os presentes, e eles conseguem efetivamente fazer com que o torneio de karatê fosse reativado e aprovado pelo comitê. Bacana, né? E aí, meus amigos, vem os fanservices, cara. O Daniel LaRusso está numa pior, a concessionária dele está indo para o espaço por conta dos eventos que aconteceram na cidade, e ele precisa retomar os negócios, ele precisa reerguer os negócios dele. E ele vai para o Japão. Chegando lá, ele vai, inclusive, para um vilarejo que o Miyagi já havia falado para ele. Chegando lá, o vilarejo agora virou um grande shopping, um outlet, um negócio assim, totalmente diferente, totalmente fora daquele contexto natural dos vilarejos e tal. E ele ficou assim e tal. E por coincidência, ele vê uma apresentação de Tai Chi Chuan. E quando ele vê uma pessoa de costas, ele vê uma similaridade com alguém do passado. E quando ela se vira, é a Kumiko, interpretada pela Tamlin Tomita, que inclusive fez o par romântico dele em Karate Kid 2. Cara, quando eu vi, eu falei, meu, que legal, que capricho que eles estão tendo com essa série, né? E aí ela conta como que foi o passado, que ela não se casou. A gente fica até assim, pô, será que eles vão agora vai ferrar com o casamento do LaRusso, como é que vai ficar a vida dele e tal? Mas não, ela só conta a história dele, né? É grata pelos momentos que o LaRusso entregou parte do que ele aprendeu como luta para defendê-la. É engraçado que no discurso eles falam assim, pô, mas você não arrumou ninguém para casar e tal? Não, por quê? Porque nunca ninguém lutou até a morte por mim. Ou seja, tá lembrando do tempo que o LaRusso no segundo filme lutou por ela, né? E, pra coincidência, ela arrumou um esquema para que ele se encontrasse justamente com o Chozen, exatamente o mesmo personagem com quem o LaRusso teve o embate, né, até a morte, como a Kumiko falou. Ele é interpretado pelo ator Yuji Okumoto, que cara, é muito legal, e ele faz essa cara aí de carrancudo, que lembra bastante o personagem. Ele era um cara rançoso, tinha um sensei sanguinário, era um cara assim que queria fazer... É como se fosse o John Kreese, só que na versão oriental. E sofreu. E ali é bacana que o Chozen conversa muito com o LaRusso sobre o passado de Okinawa e tudo mais. E eles têm uma luta. É legal nessa luta que quem ganha é o Chozen, né? E no meio da luta, ele desfere uns golpes no LaRusso que meio que paralisam os braços dele e as pernas. Sabe como os pontos, bom, não sei dizer, mas como se fosse aquele esquema da acupuntura, lá tem uns pontos certos no corpo. Ele faz isso na luta e o LaRusso fala, cara, como é que é isso? E então, é bacana que você vê mais um ensinamento de karatê acontecendo ali, e é o Chozen que faz. E legal que quando termina a luta, o Chozen ele fica na mesma posição que o LaRusso ficou quando terminou o segundo filme, e ao invés de ele dar o golpe fatal, ele pega o nariz do LaRusso e tira uma saia. Ele fala assim, cara, eu esperei por isso por longos e longos anos. Cara, você ri tanto com isso, que é muito legal a gente ver como as pessoas amadureceram ao longo do tempo. Quando ele encontra o Chozen, cara, eu pensei que o Chozen ia dar um pau nele ali, com a Kumiko do lado, e a Kumiko rindo, que ela já sabia, ela já estava sabendo de tudo, né? Enfim, e teve um papo tão bacana que o legal que ele falou que o estilo de karatê
que o Miyagi ensinou, o tio dele, o tio do Chozen tinha ensinado pra ele, né? E o sensei com quem ele falou ignorou tudo isso daí. E pra vocês verem como a presença do Sr. Miyagi é muito forte ali e na vida dos dois. Muito legal você ver esse arco sendo completo. Parece que são lacunas da história deles que não ficou bem resolvida, né? E aí, meus amigos, aí vem o maior fanservice, o absurdo dos fanservices. O Johnny Lawrence, ruim demais com informática, ele encontra o Facebook da Ellie e começa a ver as fotos dela, como ela tá bonita e não sei o que. E o Miguel, depois que recobrou as energias e voltou a andar, começou a, claro, como sempre, né? Começou a ajudar o Johnny a se comunicar com a Ellie. E explicou para ele falar pouco, não falar muito, para não ficar uma coisa exagerada e ela ficar de saco cheio. Depois de muito custo, de fotos apelativas e muita coisa, o Johnny percebeu que era mais fácil ele ser sincero e dizer o que realmente ele pensava. Então, em poucas linhas ele disse e automaticamente a Ellie aceitou, convidou para um encontro e eles numa lanchonete se encontram. É muito fofo você ver o Johnny e ela se falando, cara. E cara, Elizabeth Shue entrando pra essa série, cara. Vocês imaginem a escala que Cobra Kai tá ganhando? Olha isso, cara. Olha só, cara. Ela acabou de sair de The Boys e tá indo pra Cobra Kai, cara. Olha só o poder da série. E, cara, ela tá muito bem. Eles falam do passado, eles falam das coisas com o Daniel. E muito bacana esses momentos de conversa deles. E claro, num momento específico eles resolvem, vamos sair, vamos né? E eles revivem um momento de adolescentes. Eles vão para um parque de diversões, brincam tal. E numa última conversa falam sobre a vida de cada um, dos filhos de cada um. E a gente vê a maturidade de um casal que passou por dificuldades durante a vida e amadureceu. E ali no momento do beijo, eles têm um outro compromisso, o Johnny não pode, ela também, e a vida segue. E claro, mais pra frente, eles têm um encontro, que é o evento, inclusive, que eles iriam, era um evento de Natal. E ela acaba convidando o Johnny. E lá no evento de Natal, quem está lá na festa é o Larusso com a esposa. E ali, rapaz, o Johnny já fica nervoso, só que não dá nem tempo, porque ele nem... as mulheres não deixaram eles fazerem besteira, apesar de um ficar trocando farpa com o outro, sendo que no final de tudo, depois que todo o encontro deu certo, que eles trocaram farpas e aí começaram a tirar sarro um com a cara do outro, ela falou assim: na nossa história, nenhum de vocês dois tem razão, né? Aí um concorda, o outro também concorda. Ela falou assim: eu tenho razão. E eu vou dizer por quê. Porque vocês dois são mais parecidos do que vocês mesmos imaginam. Então para de ser bobo e aceitem isso. Eles começam a rir e ali a gente vê uma aproximação do Johnny com o Daniel, só que de uma forma mais irmão, assim, sabe? Você vê começando ali uma amizade que há muito tempo nem se imaginava existir, e tudo graças a Ellie. E sem falar, né, gente, que eu sou um apaixonado por trilha sonora e essa série tá um primor de trilha sonora. No momento do Johnny Lawrence com a Ellie, eles tocam Journey, Open Arms, cara. Que lindo, cara, mas é lindo demais, cara. Minha esposa até falou: cara, parece que pegaram a tua playlist e escolheram aí pra trilha sonora. Tá lindo, velho, tá simplesmente lindo. E então, aí a gente vai entender um pouco mais do cara que traz a desgraça para essa série, o John Kreese. O John Kreese, interpretado pelo Martin Kove, parece ser um cara assim, odioso, extremamente duro, cara, insano. Mas no arco dele a gente começa a descobrir um pouco dos porquês do John ser assim. O John é um ex-combatente do Vietnã. Ele era um cara de vida simples e ele teve um romance, né, com a Rose, se eu não me engano, uma garota que ele conheceu numa lanchonete. E ela namorava com esse cara, era um valentão que estava na lanchonete, que inclusive é um easter egg, né,
que ele é interpretado pelo Jesse Cove, que é filho do Martin Cove, o John Kreese, né? Ela tá junto com esse rapaz e, claro, esse rapaz é bullier e faz uma sacanagem lá com o rapaz e faz ele ficar humilhado e tal. Só que ele, cara, na hora que eles vão lá pra fora, dá um pau nele, num colega dele, e a garota fica vislumbrada e eles começam um romance. É bonito a gente ver o passado do Kreese, né? Ele nunca foi assim, sempre um demônio como ele aparenta ser durante o processo todo da série, né? E no Vietnã é legal as referências que formaram o conceito Cobra Kai. Ele tinha um tenente que gostou do serviço que ele prestou e falou assim, cara, se você quiser sobreviver nesse inferno, até que isso acabe, você precisa saber o que fazer. E aí ensinou pra ele uma técnica de karatê, tinha um nome específico que eu não vou lembrar agora, e ele aprende isso, né? Só que numa missão, eles são pegos. E nessa missão, eles são todos colocados lá, um colega é executado, e o tenente fala, isso é culpa sua, Chris. Você é o causador disso tudo. Então você vai pagar por isso. E fica com isso na cabeça, né? Pilhando ele. E eles todos ali, e no lugar onde eles estavam reféns, os combatentes que pegaram eles, os vietnamitas que estavam ali, eles usavam os soldados para fazer rinha. E eles colocaram uma espécie de alambrado, de uma ponte, onde os caras se batiam, se matavam, só ficava um, e o outro que caía dentro de um poço. Só que você não sabia o que tinha no poço. Ali chegou a vez do tenente ser chamado. Só que eles iam chamar um cara fraquinho, um colega do Chris, para ser chamado. Aí o Chris, não, eu vou, pode deixar que eu vou, tomou a frente e foi. E aí o tenente já falou, cara, você é muito fraco, se além de ter ferrado a gente, você vai querer morrer na minha mão? Então beleza, é isso que você vai fazer. Chegando lá, os dois saem na porrada honesta. É muita porrada, cara. E ali, quando eles estão numa situação ruim, quando o Chris está quase para cair, ele pega um dos bambus e finca na coxa do tenente, que o tenente sempre falava assim, você não pode ter perdão do seu oponente. Lembra do lema do Cobra Kai? Sem perdão, no mercy, né? Já começa aí. E ali ele reage, o cara fica machucado e de repente começa a vir um bombardeio aéreo americano, destruindo todo o vilarejo daqueles Vietcongs. E nesse meio tempo a luta dos dois continua. E aí, nesse meio tempo, o tenente fica pendurado na ponte depois de ter tomado uma surra. E aí, quando a câmera mostra de cima, o que a gente vê lá no poço? Cobras. Muitas cobras. E ali o John Kreese finalmente absorve o lado negro da força, chuta a mão do tenente e ele cai no poço de cobras, cara. E ali nasce o John Kreese que a gente conhece. Cara, nem todo mundo que é mal nasce mal, né? Tem um passado, e nessa história a gente vê tudo isso aflorar, principalmente aqueles que a gente cria uma raiva, né, tremenda por conta disso. A gente vê as motivações deles serem como são. Cobra Kai certamente é uma série que marcou e tá marcando a vida de muita gente, até porque traz elementos nostálgicos que, pra quem começou a ver a série e falou assim, poxa, o que será que eles vão fazer com... O que vão fazer com Cobra Kai, com Daniel LaRusso, com Johnny? Que de repente você vê os erros do passado, a rinha dos dois ainda, os filhos, o que eles ensinaram para os filhos, os grandes amores, quais os demônios que cada um carrega. Isso compõe a essência de Cobra Kai e eu aplaudo, porque essa foi uma temporada daquelas que, ó, cara, de você escorrer lágrima. E olha, eu vou falar pra vocês, abrir 2021 desse jeito é um ótimo presságio, meus amigos. Mas antes de mais nada, eu queria saber de vocês, se vocês assistiram Cobra Kai, se vocês gostaram, se vocês prestaram atenção no que eu contei aqui, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo, porque eu quero saber tudo sobre isso, da opinião de vocês, pra gente conversar mais e mais ainda sobre Cobra Kai, beleza? Então é isso, pessoal, não esqueça de deixar o comentário aí, beleza? O que vai ajudar a gente e vai aumentar esse papo aqui, tá ok? É isso, pessoal,
Um grande abraço para vocês, feliz ano novo e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!